Vamos lá então. Vamos gravar essa resolução desse exercício. Então esse exercício aqui é o seguinte, é na disciplina de sistemas elétricos de potência, e o exercício propõe a decomposição em componentes de sequência, né? A sequência 0, sequência positiva e sequência negativa, né? 0 é a sequência 0, o número 1 aqui é a sequência positiva, o número 2 é a sequência negativa. Desse sinal abaixo aqui, ó, VA, VB e VC, né? Então aqui a gente tem os três sinais de tensão. Tensão da fase A, 220 volts, ângulo 0. Tensão da fase B, 230, 90 graus. VC, 215 volts, menos 120 graus. Então a gente vai decompor de modo que a gente possa achar, então, a tensão de sequência 0, a tensão, né, a gente vai calcular a tensão de sequência positiva e a tensão de sequência negativa. Então, para isso, né, o número 2 aqui é sequência negativa. Então, para isso, qual é a equação qual é a fórmula que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com a matriz transformação. Porém, quando a gente... a matriz transformação está aqui representada pela letra T de transformação, que é uma matriz 3x3, onde nós temos aqui elementos unitários e nós temos os operadores alfa, né? Então, o operador alfa, como nós vimos aí nas aulas passadas, ele vale um ângulo 120 graus, que a sua função é rotacionar um fasor de tensão. Então, nós temos o operador alfa, que é um ângulo 120. Se você fizer o alfa ao quadrado, que aparece aí na matriz transformação, você vai chegar à conclusão que ele vale um ângulo menos 120, ou ele vale, né, um ângulo 240 graus, ok? Muito bem, isso aí depois nós temos aí outros vídeos mostrando. Muito bem, então vamos lá. Então, qual que é a questão? A questão é, por que quando eu aplico a minha matriz inversa da minha matriz transformação, surge esse 1/3, e esses elementos aqui, eles invertem de posição. Se você comparar com a matriz transformação, eles invertem de posição, ou seja, onde é alfa ao quadrado fica alfa e assim sucessivamente, né? Excluindo o raciocínio aqui da primeira linha e da primeira coluna. Então isso acontece porque quando nós calculamos a matriz transformação inversa, fazemos o inverso da matriz transformação, qual é a equação que nós utilizamos? Nós fazemos qual é o raciocínio para a gente calcular a matriz inversa da matriz T, dessa matriz aqui? É a gente fazer o inverso do determinante dessa matriz T, né? Então, portanto, a gente calcula aqui o determinante dessa matriz T, faz o inverso desse determinante e multiplica pela matriz adjunta de T. Então, quando a gente faz isso, vai surgir essa parcela aqui, ó, da minha matriz transformação, que é o objetivo desse nosso raciocínio. Então, nós temos aqui a matriz transformação T, e nós temos aqui a matriz inversa da minha matriz transformação T. Mais uma vez, percebe que surge esse 1/3, né? E percebe que esses elementos aqui, dos operadores alfa e alfa ao quadrado, eles se invertem com relação à matriz T original. Então é isso que nós vamos fazer. Para isso, então a gente resolve rapidamente aqui um exercício sobre como calcular a matriz inversa de uma matriz, né? Então no exemplo aqui nós temos uma matriz A, 3x3, com esses valores dos seus elementos, e a gente desenvolve o raciocínio então nos seguintes passos. Primeiro, a gente calcula o determinante dessa matriz, né? Então o determinante dessa matriz, só voltando aqui, o determinante dessa matriz, calculando aqui, nós aplicamos a regra de Sarri, e o determinante dessa matriz vale 1. Okay? O objetivo aqui não é calcular determinante, explicar como calcula o determinante de uma matriz, mas, né, no método de Sarri, você repetindo a primeira e a segunda coluna, né,
calculando a soma das multiplicações aqui das diagonais principais menos as diagonais secundárias, nós chegamos no determinante 1. Né? Então você aplica Sarri, Quiot, aplica Laplace, enfim, aplica o método aí que você mais se identifica. Então a gente já calculou o primeiro passo, que é a determinante daquela matriz A, que vale 1. Okay? Segundo passo é calcular a matriz adjunta. Ou seja, como que eu faço para calcular a matriz adjunta? Pego a minha matriz original, que é essa daqui, neste exemplo, né? Repito a primeira e a segunda coluna. Após isso, eu repito a primeira e a segunda linha. Fazendo isso, a técnica para calcular aqui a minha matriz adjunta que eu preciso, né, para achar a matriz inversa, eu elimino a primeira linha e elimino aqui a primeira coluna, restando apenas aqui dessa minha matriz, nesta etapa, esses elementos que eu vou circundar aqui, ó, estes elementos. Então, para achar aí calcular a minha matriz adjunta, né, nós fazemos da seguinte forma. Nós, somente com esses elementos que sobraram, nós vamos fazendo matrizes, vamos calculando independentemente aqui, ó, os determinantes dessas matrizes 2 por 2. E nós vamos construindo aqui, ó, as nossas matrizes 2 por 2, de modo que a gente vá construindo a minha matriz adjunta. Então eu faço, pego esses 4 elementos, calculo o meu determinante. No exemplo aqui deu menos 24. E aí o que eu faço com esse meu menos 24? Eu vou montando a minha matriz adjunta. Coloco no meu elemento posição linha 1, coluna 1. Da mesma forma, eu vou fazendo sempre, pegando aqui nos elementos da matriz que nós estamos calculando, mais uma matriz 2 por 2, calculo, e dessa forma eu vou montando aqui a minha matriz adjunta. Então, conforme eu vou pegando essa linha, né? Conforme eu vou pegando essa linha, eu vou montando esta coluna, ok? Então, o resultante dessas 3 matrizes da minha primeira linha, né? Da minha primeira linha eu me refiro a essa etapa aqui, eu vou montando a minha primeira coluna da minha matriz adjunta. Faço isso também para essa segunda linha de raciocínio, para montar a minha segunda coluna. E faço isso também na minha terceira linha aqui, né? Aqui eu vou ter 3 matrizes 2 por 2, conforme a gente vê nessa linha. E eu monto então a minha terceira coluna aqui da minha matriz adjunta. Ok? Muito bem. Calculando a minha matriz adjunta, né, como calcular essas matrizes 2 por 2 está aqui, nesse ponto aqui, ó, da resolução de exercício, tá? Nesse ponto aqui estão os cálculos aí. Então veja, depois que eu calculei os elementos da minha matriz adjunta, eu simplesmente pego a minha matriz adjunta e já consigo calcular a minha matriz inversa, da seguinte forma. Divido todos os elementos da minha matriz adjunta pelo determinante da minha matriz A, que no exemplo deu 1. Então, se eu pegar menos 24 e dividir por 1, obviamente vai dar menos 24. Então, neste exemplo, a minha matriz inversa será exatamente, terá os mesmos valores, né, do que a minha matriz adjunta. Ok? Então, esse aqui foi um exemplo rapidinho, só para a gente relembrar como que a gente calcula a matriz adjunta e como que a gente aplica isso no conceito de calcular a matriz inversa. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver o nosso exercício resolvendo, então, calculando a nossa matriz inversa da nossa matriz transformação T, né? Então, aqui está a nossa matriz transformação T, composta pelos elementos da primeira linha e da primeira coluna como sendo valores unitários, conforme a teoria de sistema elétrico de potência, né, de componentes simétricas. E aqui estão os elementos que vão sofrer uma inversão que a gente vai comprovar agora, né?
Lembrando que o alfa é o operador alfa, vale um ângulo 120, né, conforme está descrito aqui. E o alfa ao quadrado vale um ângulo menos 120 ou um ângulo 240, conforme está descrito aqui. Então vamos entender então por que o determinante dessa matriz deu 3 vezes, abre parênteses, alfa menos alfa ao quadrado, né? Que a resolução está nesta etapa aqui, ó, que a gente vai ver agora. Então, da mesma forma que a gente resolveu ali o exemplo da matriz inversa A, para a gente relembrar o conceito, nós fizemos aqui. Então, nós colocamos a matriz transformação aqui, né, que eu estou circundando em amarelo, e eu apliquei o método de Sarri, onde repeti a primeira e a segunda coluna, desta forma. Aplicando Sarri, nós fazemos da seguinte forma: multiplicamos os elementos das 3 diagonais principais, somamos, né, nessa etapa aqui, ó, e multiplicamos os 3 elementos da diagonal secundária, né, e negativamos todos eles. Então, a soma das multiplicações da diagonal principal, vamos circundar aqui, ó. 1 vezes alfa ao quadrado, alfa quarta, né? Eu vou somar com a multiplicação de 1 vezes alfa vezes 1, que deu alfa, ok? Essa etapa aqui. E vou somar com 1 vezes alfa, que obviamente vai dar alfa. Da mesma forma, agora eu vou somar negativando a soma dos 3 produtos aqui, né? Então, por isso que eu coloco em parênteses aqui, ó. Então, vamos lá. Eu tenho 1 vezes alfa ao quadrado vezes 1, que vai me resultar em alfa ao quadrado, ok? Vou somar com 1 vezes alfa, que vai dar alfa ao quadrado, e vou somar com 1 vezes 1 vezes alfa ao quadrado, que vai me dar o alfa ao quadrado. Né? Então, somando alfa ao quadrado mais alfa ao quadrado mais alfa ao quadrado, ou melhor, já tirando de dentro de parênteses, né? Então fica menos alfa ao quadrado, menos alfa ao quadrado, menos alfa ao quadrado, mais alfa quarta, mais 2 vezes alfa, que A mais alfa, né? É 2 vezes alfa. Fazendo aqui as devidas somas, né, nós colocamos aqui o alfa a quarta na primeira posição, né, então esse alfa a quarta está aqui, mais 2 alfa, e menos alfa ao quadrado, menos alfa ao quadrado, menos alfa ao quadrado, resultam em menos 3 alfa ao quadrado. Lembrando que alfa a quarta potência é igual a alfa, ok? Vimos isso aí na aula passada. Muito bem, depois que nós, sabendo disso, né? Então, no lugar do alfa quarta aqui, nós colocamos o alfa e ficou da seguinte forma. Alfa mais 2 alfa menos 3 alfa. Então, nós temos que alfa mais 2 alfa vale 3 alfa, menos o 3 alfa ao quadrado, colocando o 3 aqui em evidência. Nós temos que o determinante de A da minha matriz transformação, né? Esse matriz transformação T é esse mesmo A aqui, né, só na resolução. Colocando 3 em evidência, nós temos que o determinante de alfa, determinante da matriz A, que é a determinante da matriz transformação, vale 3 vezes, abre parênteses, alfa menos alfa ao quadrado. Dessa forma que está aqui, ó. Ok? Muito bem. Então, o que nós fazemos agora? Nós calculamos a matriz adjunta, já calculamos o determinante, né? Ó, já calculamos o determinante, então essa etapa aqui, ó, já foi feita. Agora nós precisamos calcular a adjunta de A, né? A adjunta de A. Lembrando que A aqui eu estou representando a matriz T, transformação. Então eu pego a minha matriz original, que ela está aqui, ó, que é a minha matriz transformação, né? Repito a primeira e a segunda coluna, aplicando Sarri, e para calcular a nossa adjunta, repetimos a primeira e a segunda linha.
eliminamos a primeira linha total e a primeira coluna total, e nós temos essa matriz que vai sobrar aqui, ó. Vou tentar representar aqui fazendo tentando deixar em evidência aqui o que sobrou, né? Então sobrou exatamente esta parte aqui, esses elementos aqui da minha matriz para a gente calcular a adjunta. Então, da mesma forma, nós vamos pegando as matrizes 2 por 2, né? E vamos fazendo diagonal principal menos diagonal secundária. Está aqui o resultado. Pegamos essa matriz, calculamos aqui, pegamos essa matriz, colocamos aqui e vamos fazendo os determinantes, né? Ó, dessa primeira, alfa ao quadrado vezes alfa ao quadrado, alfa à quarta, menos alfa vezes alfa, que é alfa ao quadrado, né? E de outra aula também nós vimos que alfa à quarta menos alfa ao quadrado é alfa menos alfa ao quadrado, ok? Isso aqui é operação com números complexos, né? Aqui, alfa menos alfa ao quadrado, aqui da mesma forma, alfa menos alfa ao quadrado, e aí vamos continuar aqui, ó, alfa menos alfa ao quadrado, né, ó, alfa menos alfa ao quadrado, pegamos essa outra matriz, alfa ao quadrado menos 1, né, pegamos essa outra matriz, 1 menos alfa, né, ó, 1 menos alfa, quando eu falo 1 menos alfa, eu já estou multiplicando aqui, 1 vezes 1 menos alfa vezes 1, tá? E no nível de engenharia a gente já vai podendo utilizar uns termos mais avançados aí no raciocínio. Pegamos essa outra matriz, 2 por 2, fica alfa menos alfa ao quadrado. Essa outra matriz fica 1 menos alfa, né? Ó, 1 menos alfa. E essa outra matriz aqui que fica alfa ao quadrado, né, ó, alfa ao quadrado menos 1, ok? Então, dessa forma, eu monto novamente, né, vou montar aqui do ladinho, ó, já vou montar aqui a minha matriz, ó, que vai ficar alfa menos alfa ao quadrado, que na verdade deu alfa à quarta aqui, ó, menos alfa ao quadrado, mas a gente sabe que isso é igual a alfa menos alfa ao quadrado. Esse outro elemento aqui, linha 1, coluna 2, alfa menos alfa ao quadrado. Linha 1, coluna 3, alfa menos alfa ao quadrado. Linha 2, coluna 1, alfa menos alfa ao quadrado. Linha 3, coluna 1, alfa menos alfa ao quadrado, né? Então, fiz essa linha 1, coluna 1, só para a gente perceber que todos esses elementos são iguais. Linha 2, coluna 2, alfa ao quadrado menos 1. Linha 2, coluna 3, 1 menos alfa. Linha 3, coluna 2, 1 menos alfa. Linha 3, coluna 3, alfa ao quadrado menos 1. Ok? Muito bem. Então, essa é a nossa matriz adjunta. Então, o que nós fazemos agora, né, para calcular nossa matriz T, representada por A aqui, eu faço 1 sobre determinante de A, né, e multiplico pela matriz adjunta de A, que é essa matriz aqui de cima. Não é isso? Lembrando então que o resultado da minha matriz, do meu determinante da minha matriz de transformação é esse daqui, ó, né? Então, 3 vezes, abre parênteses, A menos alfa ao quadrado, nós vamos então simplesmente pegar essa matriz adjunta, né? Essa matriz adjunta aqui, e dividir por quem? Como se eu estivesse fazendo isso aqui, dividindo toda ela por 3 alfa menos alfa ao quadrado, né? Então vamos lá, vou fazer aqui uma representação dividindo toda essa matriz adjunta por 3, abre parênteses, alfa menos alfa ao quadrado, é como se eu estivesse fazendo então, colocando o 3 já no denominador, porque todos os elementos dessa matriz vão dividir por 3, então já posso colocar 1/3 como evidência. E aí, o que eu tenho? Eu tenho, já para ir fechando o raciocínio, eu tenho esse alfa menos alfa ao quadrado, né? Eu tenho todos os elementos da minha matriz adjunta, né? Todos esses elementos dividindo por alfa menos alfa ao quadrado. Então, quando eu faço aqui, ó, eu fiz aqui no cantinho, ó, quando eu faço, por exemplo, vamos fazer de novo aqui, ó, vou pegar esse primeiro elemento, alfa menos alfa ao quadrado, e vou dividir por alfa menos alfa ao quadrado, vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1,
aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1, ok? Então de cara eu já sei que os elementos da minha matriz inversa aqui, deixa eu ver se eu consigo tentar apagar aqui já para adiantar um pouco, olha só. Então eu já sei que aqui eu vou ter na primeira linha inteira 1 e na primeira coluna inteira 1, ok? Porque eu dividi os elementos por alfa menos alfa ao quadrado. 1/3 está em evidência aqui, e aí só me sobraram esses dois termos, ó. Esse termo, linha 2, coluna 2, que é alfa ao quadrado menos 1, vou dividir pelo alfa menos alfa ao quadrado. Né? Fazendo esse raciocínio, fiz aqui do ladinho, ó, alfa ao quadrado menos 1 dividido por alfa menos alfa ao quadrado. Né? Alfa ao quadrado é 1 menos 120. Esse 1, você o representa como ângulo zero. O alfa é 1/120, o alfa ao quadrado é 1 menos 120, operação básica com números complexos, isso vai dar exatamente o operador alfa, ok? Então, nesse elemento aqui, linha 2, coluna 2 e linha 3, coluna 3, é a mesma conta, ok? Percebe que esses elementos aqui, ó, são iguais, então o resultado será o alfa, representado aqui nesta etapa aqui, ó, do raciocínio. Para finalizar, nós temos esses dois elementos aqui, ó, que são iguais também, para fazer a divisão. Então, fazendo aqui 1 menos alfa por alfa menos alfa ao quadrado, já fiz aqui embaixo também, ó, 1 menos alfa dividido por alfa menos alfa ao quadrado. 1 é um ângulo zero, alfa é 1/120, alfa é 1/120, alfa ao quadrado menos 120, né? É uma operação básica com números complexos, isso vai me resultar no alfa ao quadrado, ok? Então, esses dois elementos aqui serão alfa ao quadrado. Ok? Então, esta é a explicação é a resolução, né, da minha matriz transformação, que é 1 alfa ao quadrado alfa, 1 alfa alfa ao quadrado, para 1/3 dessa minha matriz que resultou em 1, né, linha 1, coluna 1, unitários, alfa alfa ao quadrado, alfa. Ok? Então, dessa forma, nós podemos resolver esse exercício. Vamos subir aqui para pegar o exercício proposto, né? Vou deixar ele montado, mas você vai resolver, né? Você vai resolver, não, você pode resolvê-lo, né? Então, lembrando que aqui quanto vale o meu VA? Vale um ângulo, meu VA vale 220. Opa, vou subir de novo lá. Quanto vale o meu VA? Meu VA vale 220 ângulo zero. Vou fazer só aqui a dedução do V0, tensão de sequência zero, depois você faz o mesmo raciocínio para V1 e V2, tá? Lembrando que V0 é a tensão de sequência zero, V1 tensão de sequência positiva e V2 tensão de sequência negativa. Então, como que eu faço aqui? Eu faço 1/3, né? Então eu vou multiplicar, aqui, ó, vou circundar aqui, ó. Faço 1/3 vezes 1 vezes VA, não é isso? Mais, estou fazendo multiplicação de matriz, mais 1/3 vezes 1 vezes VB, mais 1/3 vezes 1 vezes VC. Ok? Então vamos lá, vou fazer aqui, deixar montado, você resolve aí. Então eu vou fazer 1/3 vezes 1 vezes VA, mais 1/3 vezes 1 vezes VB, mais 1/3 vezes 1 vezes VC. Ok? Assim eu calculo as minhas componentes, minha componente de sequência zero desse sinal de tensão aí. E a tensão positiva da mesma forma, fica 1/3, né, ó, 1/3 vezes 1 vezes V0, ok? Então fica 1/3 vezes 1 vezes V0, vezes V0 não, vezes VA, perdão, mais 1/3 vezes alfa vezes VB, então mais 1/3 vezes alfa vezes VB, mais 1/3 vezes alfa ao quadrado vezes VC.
fazendo modificação de matriz, linha por coluna. Então, mais 1/3 vezes o alfa ao quadrado vezes o VC. Lembrando que você já sabe de onde veio essa matriz aqui, né? A gente acabou de desenvolver. E agora, para fechar, né? Vamos deixar montado aqui a componente V, componente de tensão de sequência negativa. 1/3, né, vai ser assim, ó, 1/3 vezes 1 vezes VA. Então, 1/3 vezes 1 vezes VA. Lembrando que o 1 não precisa colocar, só estamos colocando aqui para ficar completinho. Mais 1/3 vezes alfa ao quadrado vezes VB. Então, vai lá, 1/3 vezes alfa ao quadrado vezes VB. Mais 1/3 vezes alfa vezes VC. Ok? Estou multiplicando linha por coluna. 1/3 vezes alfa vezes VC. Lembrando que o alfa vale 1 ângulo 120 e o alfa ao quadrado vale 1 ângulo menos 120. Agora é com você, né? Operação com números complexos, você sabe fazer, né? Lembrando também, uma matemática básica aqui, que esse 1/3 ele aparece em todos os termos aqui, né? Então, se eu quiser colocar 1/3 em evidência aqui, ó, no cálculo do V0, por exemplo, eu faço 1/3, vai ficar como? VA mais VB mais VC. Ok? Então, eu vou somar as três, porque a primeira linha aqui é todos os elementos valem 1, né? Então, obviamente, vai ficar 1/3 vezes VA mais VB mais VC. E assim sucessivamente, ó, só para fechar aqui, ó, posso colocar 1/3 aqui também, vai ficar VA mais alfa vezes VB mais alfa ao quadrado vezes VC. Aqui também, 1/3 em evidência, fica VA mais alfa ao quadrado VB mais alfa VC, né? Que é exatamente o que o operador alfa faz, né? Gira o seu fazor de tensão, nesse exemplo aqui, em 120 graus. Ok? Então, esse foi um exemplo interessante de onde vem, né, de onde vem esse 1/3 aqui da minha matriz transformação inversa e porque esses elementos se invertem, né, com relação à matriz transformação original e a aplicação de um exercício aí na prática. Tá bom? Muito obrigado aí. Um abraço a todos.